Oi, tudo bem? Boa noite. Marcos Moura, da Clínica Matrix, mais uma vez batendo um papo com vocês sobre assuntos relacionados à reprodução humana, infertilidade, dificuldade para engravidar. Hoje é dia 16 de outubro, dia de Santa Margarida, e nós temos essa semana uma semana repleta de datas comemorativas importantes. Hoje é o dia do anestesiologista, aquele profissional da saúde, o nosso médico anestesista, que coloca a gente para dormir, mas que faz a gente acordar, né? Ou seja, a função primordial dele é acordar a gente. Hoje também é o Dia Mundial da Alimentação, isso é importante, reforçar a questão alimentícia. Ontem, 15 de outubro, nós tivemos uma comemoração fantástica, que é o Dia do Professor. Na verdade, o professor deveria ser o profissional mais bem pago, visto que ele é o profissional mais importante, né? Todos nós chegamos estamos aonde estamos graças ao professor. É a profissão que deveria ser mais valorizada. Parabéns a todos os anestesistas pelo dia de hoje, parabéns a todos os professores pelo dia de ontem. E outras profissões, no domingo foi o dia do fisioterapeuta, uma profissão muito importante na reabilitação nossa. Amanhã vai ser o dia do eletricista e o dia da profissional de propaganda, aquele que faz as divulgações de produtos, serviços, etc. Parabéns a todos esses profissionais. Sexta-feira, dia 18, vai ser o dia do médico, comemorado o dia do médico e o dia do pintor. Parabéns a todos os médicos, todos os pintores desse país. E no sábado, o dia do profissional da informática, outra profissão nota 10. Parabéns a todos vocês. Bom, gente, vamos aos assuntos? Vamos lá? Hoje o tema que nós vamos abordar pode parecer estranho para alguns, mas muito provavelmente as tentantes, não é assim que se diz, as que estão tentando engravidar não conseguem, já ouviram falar de injúria endometrial, de ERA, e eu vou tentar aqui simplificar a vocês o que isso significa. Existe uma situação na reprodução humana, que eu já disse aqui outras vezes, que é bastante difícil da gente entender e, portanto, resolver, que é a questão da falha de implantação. Por que razão? Quando você coloca intraútero um embrião de boa qualidade, bonitão, lindão, um endométrio lindo, você utiliza hormônios para que esse embriãozinho nide, para que ele implante, e por que ele não implanta? Essa questão da conversa que existe, eu chamo de conversa, entre o endométrio e o embrião ainda é uma incógnita, nós não entendemos muito bem. Mas vamos lembrar o que acontece na fisiologia normal para a gente entender o que nós fazemos para tentar entender isso. No processo de gestação natural, o que acontece é você ter a liberação do óvulo pelo ovário. Esse óvulo é colhido pelas trompas, ele tem que ser fertilizado aqui na porção final das trompas, e a seguir esse embrião é carregado pela trompa até chegar no útero. E ali no útero ele implanta. Quando esse folículo se rompe, liberando o óvulo, esse folículo começa a produzir um hormônio a mais, que é a progesterona. Até o crescimento e a ovulação, o folículo produz primordialmente estrogênio. Depois da ovulação, ele produz progesterona, mais estrogênio. E esses dois hormônios começam, então, principalmente aí a progesterona, começam a preparar o útero para, quando esse embriãozinho chegar aqui, a caminha esteja pronta para ele. Tá certo? O trajeto que esse embrião percorre da fímbria até chegar à cavidade uterina
demora, em média, 5 a 6 dias. E aí, quando ele chega no útero, ele, teoricamente, já está pronto para a implantação. Quando ele chega no útero, lá no endométrio, ocorrem algumas alterações, das quais nós não sabemos muitas, mas ocorrem algumas alterações que vão permitir esse embrião que implante no endométrio. Ele implanta na superfície do endométrio, ele afunda para encontrar vaso lá embaixo e aí ele vai crescer aqui dentro. Para que isso aconteça, essas alterações no endométrio, elas têm que ser alterações que acompanhem o desenvolvimento do embrião. Assim que acontece a ovulação lá no ovário e começa a haver a produção hormonal, o endométrio começa a se preparar. E ele tem que se preparar de uma forma sincrônica a esse embrião, para que o embrião, ao chegar lá no endométrio, os dois estejam no mesmo estágio de preparo para a nidação ou para a implantação. O endométrio ele vai ficar receptivo a esse embrião somente alguns dias no ciclo. É o que nós chamamos de janela de implantação. Essa janela de implantação, ela vai ficar 4 a 5 dias esperando, vamos dizer assim, o embrião chegar para que aconteça a implantação. 4 a 5 dias. É um período mais ou menos curto, não é verdade, gente? Mas isso acontece porque o endométrio tem que estar preparado num estágio adequado, semelhante ao estágio do embrião. Se houver qualquer alteração nesse processo, não há implantação, não há nidação. Muito bem. O que acontece no endométrio é um processo semelhante a uma inflamação. Vocês imaginem as células do endométrio crescendo. Elas crescem até a ovulação. Depois da ovulação, elas param de crescer. E começa a haver um embebecimento dessas células. Começa a haver acúmulo de líquido no endométrio. Semelhante ao que acontece quando você tem um corpo estranho na sua pele. Se você tem um espinho na pele, se você mantiver esse espinho, você não retirar esse espinho, na pele vai ficar inchado, ou seja, vai ter acúmulo de líquido e vai ficar vermelho. Vai ter vasodilatação ou neovascularização, correto? Isso é uma reação inflamatória. É isso que acontece no endométrio, uma reação inflamatória, como se o endométrio estivesse esperando para receber um corpo estranho. É curioso isso, né? Mas exatamente é isso que acontece no endométrio quando ele está preparando para receber o embriãozinho. E esse preparo, ele fica legal, ele fica ok nessa janela de implantação. Tá ok? Bom, isso é o que acontece no processo fisiológico normal. Só que, às vezes, você tem situações em que não há gestação. Existem falhas de implantação. Então, o que se tenta fazer, gente, é simular tudo isso que eu acabei de falar a vocês. Então, o primeiro procedimento que tenta melhorar a implantação do embrião é a chamada injúria endometrial. Injúria significa machucar o endométrio. Na verdade, injúria, do ponto de vista do judiciário, é uma agressão verbal. O que se faz no endométrio é uma agressão mesmo, ou seja, não é verbal. Você vai lá e machuca o endométrio. O que a injúria endometrial faz é machucar o endométrio, fazer uma aspiração, é um processo bem simples, você usa uma cânula bem tranquilo. Você faz isso no ciclo anterior ao tratamento de fertilização. E a intenção, quando você machuca esse endométrio, é gerar no endométrio um processo inflamatório que seja mais persistente, não só aqueles 4 ou 5 dias. Então, você vai lá, belisca o endométrio e faz o tratamento de fertilização ou outro tratamento. Isso tem que ser feito, gente, antes da menstruação e, consequentemente, do tratamento. Então, é no ciclo anterior, tá?
Essas observações, elas, que realmente a injúria poderia ser ok, elas ocorreram quando alguns descreveram situações em que biópsia de endométrio, estereoscopia, pré-tratamento aumentava as chances de gestação durante o tratamento. Então, aí é que se começou a se fazer a injúria. Os primeiros resultados relativos às taxas de gestação eram bastante encorajadores. Os resultados mostravam índices até mesmo o dobro do habitual. Só que estudos subsequentes, infelizmente, gente, não mostraram resultados animadores. Ou seja, a injúria endometrial é algo que a gente faz. Na verdade, quando você deseja um resultado positivo, você faz o que for possível. Não existe nenhuma publicação dizendo que a injúria piore os resultados na implantação. Então, se tenta a injúria. Como é um processo indolor, não vou dizer que seja indolor, o paciente tem umas cólicas, não é nada absurdo. É simples e ele pode melhorar as chances de sucesso, então a gente faz. Então, na verdade, o processo de injúria endometrial é uma alternativa, é uma possibilidade. É isso que é importante que a gente tenha consciência, tá? Ele deve ser feito pré-tratamento. Repito, é um procedimento simples, bem simples. Um outro procedimento também, lembrando daquela fisiologia normal que eu falei a vocês, é o ERA. ERA é Endometrial Receptivity Assay. Significa um ensaio, ou seja, um teste de receptividade do endométrio. O que se avalia no ERA é se o endométrio ele se desenvolve no mesmo ritmo do embrião. Então, você faz um ciclo artificial em que você dá estrogênio e depois você dá progesterona, mas controlado. E depois que você inicia a progesterona, lá pelo quarto, quinto ou sexto dia, você escolhe o dia, você vai e faz uma biópsia nesse endométrio, geralmente no quinto dia, de progesterona. Você espera que esse endométrio ele esteja no quinto dia, não é? Isso é possível de se avaliar através de uma série de proteínas que aparecem no endométrio e que determinam o dia específico de evolução desse endométrio. Então, quando você faz uma biópsia no quinto dia de progesterona, você espera um endométrio no dia 5 de progesterona. Às vezes não está no dia 5, às vezes você faz a biópsia no quinto dia e o endométrio está atrasado, ele está no terceiro. Significa que o endométrio ele não tem a mesma evolução do embrião. O que isso poderia acontecer durante um tratamento? Você transferir um embrião 5 dias, no dia 5, e o endométrio está no dia 3. Pronto, ele está assincrônico, ele não vai funcionar. Então, quando você encontra essa assincronia no ERA, ou seja, mostrando, a biópsia mostrando que o endométrio ele não tem o mesmo desenvolvimento esperado, você vai transferir esse embrião no dia 5 para um endométrio, nesse exemplo que eu dei, não no dia 5, mas no dia 7. Ou seja, o endométrio ele tem uma evolução mais lenta. Você pode até confirmar isso com um novo ciclo, repetir a biópsia endometrial no dia 7. Se ele mostrar que ele está no dia 5, que é o esperado, sim, bateu o martelo. Ou seja, você tem que transferir embrião no dia 5 para o endométrio no dia 7. Esse é o ERA. Ou seja, o que o ERA pretende ver é como é que está a sincronia endométrio e embrião. Novamente, quando surgiram esse ensaio, esse teste, também houve resultados bastante significativos. Mas não é um procedimento que eu possa dizer a vocês que ele funciona em todos os casos. Primeiro que a possibilidade de você ter assincronia, ou seja, você esperar um endométrio no dia 5
e o endométrio estar atrasado ou adiantado, isso acontece em menos de 15% das vezes. Ou seja, a maioria das vezes o endométrio tem um desenvolvimento adequado dentro do esperado. Mas é uma opção. Então, veja lá, injúria provoca inflamação no endométrio para que ele receba o embrião. Era ver a sincronia, endométrio-embrião. Eles têm que estar juntinho. Existe um outro procedimento na mesma linha da injúria, que é você injetar intraútero o que nós chamamos de fator de crescimento de granulócito. É uma substância que ela provoca uma reação inflamatória. Então, no ciclo em que você está fazendo o tratamento de fertilização, você pode injetar intraútero granuloquine, que é esse fator estimulador de crescimento de granulócito, para provocar essa reação inflamatória no endométrio. É um processo semelhante à injúria, só que a injúria você faz no ciclo anterior. A infusão de granuloquine você faz no ciclo que você está fazendo o tratamento, no ciclo da fertilização. Você também pode utilizar o granuloquine subcutâneo, você fazer aplicações semanais depois da transferência embrionária. Também é um procedimento semelhante à injúria, ou seja, você está provocando uma estimulação inflamatória no endométrio para que ele seja mais receptivo ao embrião. Legal? Existem estudos mostrando resultados muito bons e outros mostrando resultados não tão bons assim. Na verdade, é difícil você comparar se qualquer uma dessas técnicas funciona, porque você vai comparar com outras situações que não necessariamente elas são iguais. E não é porque uma mulher fez uma fertilização e não deu certo, e depois você fez uma fertilização com o granuloquine e deu certo, que a causa foi o granuloquine, não é verdade? Então, por isso que nem sempre a gente tem resultados que sejam de evidência positiva muito grande. Nessa mesma linha da injúria, do granuloquine, existe um procedimento também mais recente, que é a infusão intraútero de plasma rico em plaquetas. Ou seja, plasma rico em plaquetas é uma situação em que você colhe sangue da mulher. A seguir, esse sangue ele é submetido a um processo de separação de plaquetas. Então, você separa no próprio sangue da mulher. Você separa uma quantidade grande de plaquetas e você injeta intraútero durante o tratamento da fertilização, quando estiver próximo da coleta de óvulos. Admite-se que a plaqueta e outros fatores estimulam o tecido onde ele foi infundido a ter uma reação de regeneração, uma reação da sua própria função mais exuberante. Esse processo de PRP, que é chamado plasma rico em plaquetas, é muito utilizado por ortopedistas, por exemplo, para fazerem a infusão em joelhos, principalmente, que são lesionados. Aí você colhe o sangue do paciente, separa essas plaquetas e infunde no joelho. No caso da falha de fertilização, o que se pretende é você infundir o PRP no útero para, vamos dizer assim, fazer o útero ter uma ação fisiológica mais forte, mais potente. Também nessa mesma linha de mexer no útero, vamos dizer assim, há quem injete intraútero HCG. HCG é aquele hormônio que a mulher utiliza pré-coleta de óvulos. É aquele hormônio que é responsável pela maturação ocitária, pela maturação do óvulo. E, lógico, vocês sabem, o HCG é o hormônio que é produzido pelo bebê. O HCG não tem, assim, uma relevância muito significativa, mas só a título de curiosidade, como sendo alternativas
a tentar melhorar a implantação. Mais recentemente, gente, começou a se avaliar se a flora endometrial teria uma relação com a implantação. Ou seja, aquilo que nós chamamos de microbioma placentário, ou seja, os micro-organismos que estão lá dentro do endométrio, dentro do útero. E surgiu, inclusive, um ensaio chamado EMA. O EMA é uma análise metagenômica do microbioma. Ou seja, ele vai dizer quais são as bactérias que estão mais frequentes naquele endométrio. Quando a gente fala bactéria, assusta, né? Mas bactéria nós temos em toda parte nossa, tá? E espera-se que as bactérias que estejam lá no endométrio sejam as bactérias boazinhas, que facilitem a implantação. Dependendo do EMA, isso pode ser prognóstico para dizer, ó, a sua chance de implantação não é significativa, apesar de que não existem ainda alternativas para melhorar esse microbioma. Ele serve como explicação, ele serve como prognóstico, ou seja, qual vai ser a chance disso funcionar. Aproveitando o microbioma endometrial, recentemente surgiram algumas publicações tentando correlacionar o microbioma vaginal, ou seja, a presença de bactérias vaginais, principalmente alguns tipos de lactobacilos, como sendo prejudiciais à implantação. Então, existem algumas linhas de pesquisa tentando correlacionar se algumas bactérias, se estiverem presentes em quantidades maiores do que o habitual na flora vaginal, que seja suspenso a transferência até que se obtenha um microbioma vaginal mais adequado. Vocês estão vendo como é que você pode se perguntar, mas o que tem um microbioma vaginal a ver com a implantação lá no endométrio? Mas são linhas de pesquisa que futuramente podem nos dar um link, podem nos dar uma explicação do porquê isso pode existir. Isso são alternativas, gente, são alternativas, são opções. E, por último, o último teste chama ALICE. O ALICE é uma análise também através de genômica, ou seja, através de PCR e outras técnicas de biologia molecular, e que se tenta fazer o diagnóstico de endometrite crônica. Endometrite crônica é uma situação que muitas vezes é de difícil diagnóstico, pois que ela é assintomática, ou seja, a mulher não tem sintoma, e é óbvio que um processo de endometrite, eu não estou falando de uma inflamação, é um processo diferente do que se faz lá na injúria. Geralmente, quem tem endometrite crônica tem um crescimento endometrial aquém do desejável, e o que a Alice pretende é fazer um diagnóstico mais acurado da endometrite. Até o momento, o que se utiliza para diagnóstico de endometrite é a esteroscopia, e aí vai depender da experiência do esteroscopista para dizer, ó, esse é um endométrio que tem um padrão pontilhado, ele é sugestivo de uma endometrite. A biópsia endometrial durante a esteroscopia nem sempre tem um diagnóstico acurado, mas também é uma outra opção. E aí o ALICE vem para tentar resolver isso. Bom, gente, falei demais, né? De tudo isso que eu falei a vocês, o que mais se utiliza é a injúria endometrial e o ERA. Por isso que foi o tópico que nós chamamos a atenção. E dos dois, a injúria endometrial, volto a dizer, é o mais simples dele. E pode ser que no futuro nós tenhamos uma explicação no seguinte: a injúria endometrial, ela funciona para determinadas substâncias, para determinadas situações. Ou seja, ela funciona para quando você tem situação isso. Mas, por enquanto, é uma opção. Era isso que eu tinha a falar a vocês. Quem gostou, deixe o like, faça as perguntas, compartilhe.
Eu não vi nenhuma pergunta aqui, eu não sei se está tudo ok, não vi quem entrou, não consegui ver se alguém de vocês fez alguma pergunta, mas eu prometo que eu vou rever essa publicação, que vai ficar aí no Facebook, e eu vou responder a pergunta de vocês, tá? Para terminar, vamos só salientar algumas datas importantes, e eu quero parabenizar hoje, dia 16, ao Dia do Anestesiologista. Parabéns a esses profissionais que a anestesia, vocês vão de convir comigo, é uma das invenções mais maravilhosas que o homem fez. O progresso que nós temos hoje na saúde, nós devemos e muito à anestesia, que, por sua vez, se eu estiver errado, alguém me corrige depois, ela foi inventada, ela começou num dentista. O dentista foram os primeiros profissionais a utilizarem a anestesia em seus procedimentos. Parabéns aos dentistas, então. E não podia deixar de falar do Dia do Professor. Parabéns a todos os professores pelo dia de ontem. Profissional extremamente importante. Quando eu tenho um professor aqui comigo, eu digo a eles, vocês devem saber disso, que no Japão o professor ele é tão importante que toda a população do Japão reverencia o imperador. E o imperador reverencia só aos professores. Ou seja, ele coloca os professores acima do próprio imperador, o que eu acredito que ele esteja correto. Então, parabéns a todos os professores. Foi um prazer conversar com vocês. Um grande beijo. Nos veremos logo mais. Fiquem com Deus. Abraço. Beijão para todos vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.